Paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos os irmãos que estão na Igreja Batista Nacional Missionária e aqueles que nos acompanham pela live através do Facebook e do YouTube. Amém? Hoje, pela parte da manhã, tivemos nossa escola bíblica dominical e nós tivemos um tema, de certo modo, até meio controverso, porque as pessoas ficam meio curiosas de saber, que é sobre a figura do anticristo. Na próxima semana nós teremos uma continuidade. Eu acho que é necessário explanar um pouco mais sobre essa figura, porque nós cristãos devemos aprender sobre o sistema do engano que gira sobre o mundo. E aquilo que tem feito muitos cristãos se desviarem, saírem do caminho do Senhor. A palavra de hoje nós vamos dar continuidade à série dos milagres de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o 11. No primeiro milagre de Jesus Cristo, na cidade de Caná da Galileia. Hoje nós veremos sobre o milagre em Caná da Galileia, aonde Jesus ele dá início à nova aliança. É um milagre que ele mostra para mim e para você como funciona a nova aliança de Deus conosco. Hoje, culto de ceia, é um culto em que é memorado a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o seu sepultamento e a sua ressurreição ao terceiro dia. A diferença do cristianismo é que o nosso Deus morreu pelos nossos pecados. Não só morreu, como ressuscitou. E em breve voltará. Vamos ler em João capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Guarda essa frase, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: Enchei os jarros com água, e o encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora um pouco, e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse sinal, deu Jesus princípio em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Pai, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade, que essa palavra possa entrar no nosso coração, e que o milagre da ressurreição, o milagre, Pai Santo, que vem do Teu Espírito, do Teu poder, possa entrar na nossa vida, no nosso coração, Pai. Assim como Tu, Pai Santo, transformou esta água, Pai Santo, em vinho, transforma o nosso coração, transforme a nossa vida, transforme o nosso eu, entre com a providência sobre nossas vidas, mude o nosso caráter, mude o nosso coração. Pai Santo, vem de encontro com cada um de nós aqui neste lugar hoje. Pai Santo, e toca, e fala, dentro do profundo, aquilo em que o ser humano não consegue alcançar, que o Senhor Deus venha alcançar e derramar a Tua graça, em nome de Jesus. Meus irmãos, pode assentar. Em João capítulo 1, é relatado para mim e para você que Jesus é Deus. A Bíblia vai dizer, João vai dizer que Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus, o Filho de Deus. E vai dar uma ênfase no ministério de João Batista, que pregou por volta de 6 meses antes que fosse preso. E ele vai apontar Jesus como o Salvador do mundo. João capítulo 1, versículo 29, nos seus últimos dias de ministério, João Batista aponta para Jesus e diz: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando os discípulos de João Batista ficaram sabendo daquilo ali, eles se alistam a Jesus. O primeiro é André, o segundo é o seu irmão Pedro. No primeiro dia, João aponta. No segundo dia, Pedro e André seguem ele. No terceiro dia, Jesus é batizado por João Batista. E aparecem mais 2 camaradas, um chamado Filipe e um outro chamado Natanael. 4 homens começaram a seguir Jesus.
No quarto dia, a palavra do Senhor diz que eles são convertidos em servos e discípulos do Senhor e passam a andar com Jesus. Então a Bíblia vai dizer no capítulo 2, a partir do versículo 1, que no terceiro dia depois de Natanael e Filipe serem transformados em discípulos, ou seja, 4 mais 3, no sétimo dia de descanso, esse homem Jesus começa o seu ministério. Então Jesus, ele começa seu ministério aproximadamente 3 ou 4 dias depois de ser batizado. Ele foi batizado nas águas, cheio do Espírito, e começa o seu ministério. E a Bíblia diz que ele começa do mesmo jeitinho como ele criou a humanidade. Ele começou com um homem, casando ele com uma mulher. Adão, que casou-se com Eva. Deus celebrou o primeiro casamento. E o milagre de Jesus, ele acontece, o seu primeiro milagre, em um casamento. Por quê? Porque é a instituição mais importante que existe. Um casamento entre o homem e uma mulher. O primeiro casamento celebrado por Deus é celebrado no jardim do paraíso, onde não havia pecado. Mas por conta da sua falha, o homem caiu no pecado. Caiu na iniquidade. E Jesus, mostrando que veio consertar tudo aquilo que foi perdido, ele começa exatamente no mesmo lugar. Exatamente na mesma condição. Ele vai abençoar com um primeiro milagre, um casamento. Mas a Bíblia diz que não foi Jesus quem foi convidado de primeira instância. A Bíblia diz que foi Maria, a sua mãe. Então, ela é quem tinha sido convidada. E por educação, Jesus e os seus discípulos também foram chamados. Veja aí no verso 1. A mãe de Jesus tinha sido convidada. Jesus e os seus discípulos também foram. Como se fosse um segundo convite. Ó, vem você, traz seu filho também. E Jesus foi com a sua mãe e os seus discípulos. E eu acho interessante dessa passagem, meus amados irmãos, é que a palavra do Senhor vai dar ênfase ao casamento. O primeiro sinal está no casamento, então nós devemos atentar para isso. Não vou me ater muito sobre a função do marido e da mulher, mas fazendo um pequeno resumo para você. Quais são as funções da mulher no casamento? Em primeiro lugar, ser um ser espiritual. Você precisa orar e guardar a sua família debaixo de oração. Você é a sustentadora da sua casa. A Bíblia diz mais, que você é a adjutora idônea do seu marido. O que é adjutora? Alguém que está colado. Alguém que está adjacente, junto. Está passando pela bênção, está junto. Está passando pela prova, está junto. Então você é uma adjutora idônea. Terceira coisa que você é a mesma carne que o seu marido. Então você precisa tomar para si os fardos dele, não no sentido de você sofrer no lugar dele, mas se colocar em oração por ele, em oração pela sua casa. E para aqueles que têm filhos, a mãe é também um suporte de criação para os seus filhos. O pai é um suporte de disciplina e correção, e a mãe de criação. Quem dá mais afeto, o pai ou a mãe? É a mãe. Quem dá mais correção? O pai, por conta da sua autoridade. Então, mulher, o seu papel é esse. Você não tem o papel maior de sustentar a sua casa. Você pode trabalhar, você pode lutar lá fora, mas o papel de sustento é do seu marido. A Bíblia diz que o homem tem que sustentar a sua mulher como se fosse um vaso mais frágil. Como se fosse, não é mais frágil, mas como se fosse. E os papéis do homem são alguns a mais. Em primeiro lugar, ele é espiritual. Foi criado em primeiro lugar para ter comunhão com o Senhor. Então, homens, as suas funções básicas são: você tem que zelar da vida espiritual da sua casa. Você é quem representa a sua casa diante de Deus. É você quem dobra o joelho de manhã pela sua casa, pela sua família diante do Senhor. Segunda coisa, você é o provedor da sua casa. O que é isso? Quem sai para batalhar cedo é você. Quem sai para queimar no sol cedo é você. Quem levanta às 5 da manhã é você. Você tem a obrigação, preste atenção, não é que você tem escolha, você tem a obrigação, se você é casado, de sustentar a sua casa. Aí tem a diferença entre sustentar e dar luxo. Vamos fazer uma diferença. O que é sustentar hoje? Mercado, moradia, água, luz, a internet, porque hoje a internet é basicamente uma segunda energia, né? Ninguém vive sem internet. Então são as coisas básicas. Vestimenta, alimento e de vez em quando uma saída. Porque, afinal de contas, você não vai ficar toda a vida ali parado com a sua esposa. Você vai tirar um tempo ali de lazer para vocês. Não é só trabalhar, igreja e casa. Não é. Você tem uma vida, você tem um matrimônio para você zelar. Mas esses são os seus papéis fundamentais. Último lugar, o homem é o protetor da casa. Quem disciplina os filhos, quem ensina os filhos o caminho que deve andar,
quem tem autoridade de correção maior é o pai. Perceba, deixa a mãe, se ela não falar grosso com o filho, se ela não ameaçar de dar uns tapas nele, ele ri e sai correndo. Deixa o pai falar com ele apenas uma vez, ele murcha na hora. É até estranho. Parece que o pai ele tem um poder de paralisar o filho, né, com a sua autoridade. Mas por quê? Porque a ele foi dado isso. Estou fazendo uma pequena revisão para você entender por que Jesus estava ali. Ele estava ali para consertar o que tinha sido quebrado. O casamento foi quebrado, porque no dia em que Adão comeu do fruto com a sua mulher, teve um pequeno racha entre o homem e Deus. O homem morreu no pecado. O homem caiu no pecado. E você pode perceber lá em Gênesis capítulo 3, que ali começa a primeira discussão de relacionamento da história. Deus chega para o homem e fala, comeu do fruto, aí ele vira e fala, a mulher que tu me deste, que tu me entregou, a culpa é sua, foi você que me entregou essa mulher, ela escutou o diabo e me deu o fruto. Aí Deus chega na mulher e fala assim, você deu o fruto? Olha, foi o capeta. Não fui nem eu e nem o meu marido. Ninguém assumiu a culpa. Todos eles jogaram a culpa em alguém. E o demônio, como ele é, né, cara de pau, ele assumiu o erro dele. Porque ele é um pecador desde o princípio. Então Jesus ele vem para fazer com que esse papel, meu e seu, que nós temos dentro de um casamento, dentro de um lar, e para aqueles que ainda não têm um casamento, mas já estão aí com um namoro ou com um ensaio do tipo, entenda o seu papel. Porque se você não entender, você vai incorrer de fazer errado, cometer erro. E eu e você precisamos colocar isso no nosso coração, na nossa cabeça. Porque Jesus Cristo, ele diz que o casamento é a instituição mais importante. A igreja, ela não subsiste sem casamento. Quais são as 3 primeiras instituições que tem na palavra de Deus? O casamento, Israel e a igreja. Quem é que veio primeiro? Casamento. Depois o povo de Israel e a igreja. Sem você ter uma família, sem você ter um povo forte dentro da sua casa, você não tem uma igreja forte. Você não tem um povo forte. Por isso que Jesus, ele veio para consertar aquilo que havia sido quebrado. E agora, para você homem e para você mulher, o centro do seu casamento tem que ser Jesus. O principal convidado da sua casa tem que ser Jesus. Veja aí no versículo 2. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Então, marido, convide Deus para a sua casa. Esposa, convide Deus para a sua casa. Filhos, convide Deus para a sua família. Por meio de oração, por meio de princípios e de obediência. Chame Deus para o seu relacionamento. O seu relacionamento como cristão não é apenas um marido e uma mulher. É o marido, a mulher e no meio dos dois tem Deus. Tudo que você faz é balizado em Deus. As suas orações, elas são apresentadas a Deus. Então nós temos como cristãos que colocar isso no nosso eixo. Não é um eixo de 2 pessoas, é um eixo de 3. E uma está acima das outras 2. Deus está acima do marido e da mulher. Então aquilo que Deus dá de ordem, nós obedecemos. E aquilo que Deus diz que nós podemos fazer, nós fazemos. Esse é o princípio do casamento. Um casamento heterossexual entre um homem e uma mulher. Casamento. Uma só carne, uma só peça. Veja no versículo 3, que Jesus vai manifestar a sua glória no primeiro casamento que ele foi, aos seus 30 anos de idade. Agora, Jesus vai mostrar que ele é Deus e vai consertar um problema que havia naquele casamento. Maria, mãe de Jesus, conhecia aquele povo de tal maneira que ela ficou sabendo que estava faltando suprimento do casamento. Estava faltando vinho. E ela chegou para Jesus e disse, eles não têm mais vinho. Meus irmãos, vocês acham que foi de propósito que ela fez isso? Ou ela fez na inocência? Ela fez sabendo que Jesus era Deus. Ela fez sabendo que Jesus poderia resolver o problema. Porque ela tinha recebido lá atrás a promessa de que aquele que era gerado era o perdoador dos pecados, o salvador da humanidade. Então, se ele é o salvador, a falta de vinho para ele não é nada. A falta de suprimento para ele no casamento não é nada. Só que o que me coloca a posição de que Jesus ele responde até de uma maneira que nos parece meio sem educação, meio ríspida, dizendo o seguinte, mulher, que tenho eu contigo? No nosso linguajar, isso não é problema meu. O casamento não é meu. E aí ele diz, a minha hora ainda não chegou. 2 coisas eu aprendo aqui. Em primeiro lugar, José, pai de Jesus, já tinha morrido. Então Jesus, ele não tinha mais um pai terreno. Agora ele tinha somente o pai celestial.
E era a ele que ele devia obediência, porque ele já tinha sido batizado. Ele já tinha sido cheio do Espírito Santo. Então ele diz para a mãe dele: olha, minha mãe, eu não mais devo a ti a obediência que antes eu devia. Mas quando eu falo obediência, não digo o amor de mãe e de criação, mas sim no sentido de autoridade. Jesus agora é autoridade por si próprio, porque ele já está na posição de Deus. E ele vai resolver isso. Só que eu acho interessante que Jesus diz que a minha hora não é chegada. Tem hora que não é chegada. Ele não tinha que ter feito esse milagre aqui. Não era para ele fazer. Ele diz: olha, ainda não chegou a minha hora. Não é hora de eu brilhar sobre essa terra. Não é hora de eu fazer milagre sobre essa terra, de eu pregar sobre essa terra. Mas já que a senhora está pedindo com insistência, eu vou atender o seu pedido. E aí eu quero saber, meus irmãos, para nós, você tem chegado a Jesus e contado quais são as suas dificuldades? Porque a mãe de Jesus, ela intercedeu por um casal. Ela disse: eles não têm mais vinho. E você tem intercedido por aqueles que estão à sua volta e pela sua vida diante do Senhor? Porque esse milagre que acontece, ele só acontece por conta da intercessão de Maria. E aqui eu não estou sendo católico, viu? Não estou falando de santo. Estou dizendo que a mãe chegou para ele e falou: filho, resolva o problema. Ou seja, a partir de agora o problema é do Senhor dos Exércitos. E Jesus, ele arroga para si o problema. Apesar dele falar que não tem mais que ser submisso à mãe dele, ele diz: pode deixar que eu resolvo. Pode deixar que eu vou fazer um milagre aqui para vocês verem quem que eu sou. E a palavra do Senhor diz que mesmo Jesus, ele negando em primeira instância de fazer aquele milagre, algo no coração dele deve ter comovido a fazer aquilo ali. Porque ele conhecia aquele casal. A sua mãe tinha sido convidada. E ele vai resplandecer a sua glória naquele casamento. Então, eu acho muito importante você notar aí no versículo 5, a sua mãe disse aos serviçais, anota essa frase para você, que é a última frase que Maria, mãe de Jesus, diz nas Escrituras Sagradas: seja o que for que ele vos pedir, façam. É uma ordem. O que Jesus pedir para você fazer, faça. O que Jesus pedir para você renunciar, renuncia. O que Jesus pedir para você orar, ore. O que Jesus pedir para você se livrar, se livra. Faça o que Jesus pedir. João 2,5. Seja o que for que ele vos pedir, façam. Faça o que Deus ordena. Coloque-se em submissão a Deus. Os homens, os seres humanos em geral, eles têm um problema em submeter-se a alguma outra pessoa. Eles não gostam de ser mandados por ninguém, por conta do seu pecado. O seu pecado criou rebelião em nosso coração. Mas o cristão não, ele é diferente. A Bíblia diz que é mais importante obedecer aos homens do que obedecer a Deus. Então, a princípio, você tem alguém que manda na sua vida. A partir do momento que você entregou o seu coração para Jesus, tem alguém que você deve obediência. Maior do que o pai, maior do que a mãe, maior do que o marido, maior do que a esposa. Deus. Diz: faça tudo o que ele vos pedir. Tudo o que o Senhor te pedir, faça. Tudo aquilo que o Senhor Deus colocar nas tuas mãos, faça. Meu discipulador, pastor Natanael, um dia leu na minha casa Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo aquilo que vieres à tua mão para tu fazeres, faze com todas as suas forças. Ele leu esse versículo para mim, como quem estava lendo a palavra normalmente, para poder abrir o discipulado. Só que naquele dia, eu tomei aquele versículo para mim, e eu falei: a partir de hoje, eu vou ficar muito mais atento naquilo que eu estou fazendo. Muito mais atento, e vou fazer com todas as forças que eu puder. Se eu for orar, é com todas as forças que eu tiver. Se eu for trabalhar, é com toda a obediência que eu tiver. Se eu for ficar à toa, é com toda a capacidade que eu tiver, se eu for descansar. Porque a Bíblia diz que até o nosso descanso é sagrado para o Senhor. Seja o que vocês fizerem, faça, que Jesus pedir, faça. E aqui vem um milagre que Deus estava guardando para mim e para você. Antigamente, nos casamentos judeus, eles serviam as coisas, porque não tinha metalurgia igual é hoje, ou senão a vidraçaria, em jarros de pedra. E você viu que existia um instrumento chamado talha. E essa talha possuía entre 2 e 3 metretas, dava mais ou menos uns 75 litros. A Bíblia diz que tinha 6 jarros. Então vamos fazer a conta. 75 vezes 6, 450. Então Jesus vai fazer 450 litros de água, mais ou menos, virarem vinho. E a palavra do Senhor diz que ele pediu para serem enchidas com água. E aqui vem uma analogia para mim e para você. A metreta, a talha, ela não era feita somente de pedra, mas também de barro, muitas das vezes. E a Bíblia diz que eu e você somos feitos de barro pela mão do Criador.
Gênesis capítulo 2 diz que você foi feito do pó da terra, que o Senhor soprou sobre você o Espírito dele, e você foi feito uma alma vivente, um nefesh, alguém que tem um cérebro racional, que pensa, que tem emoção, que tem vontade e tem um pensamento racional. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que eu e você somos feitos como um jarro para a glória, para a honra ou para desonra. Muitos são para a honra e muitos para desonra. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: encha todos esses jarros de água. E eu me comparo a esse jarro de água. Eu me comparo a essa metreta, a essa talha. E eu preciso ser cheio da presença de Deus. Porque aonde Jesus está, aonde Jesus ele faz algo, ele deixa a sua marca. E eu e você precisamos receber a água do Espírito. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, não sejais cheio de vinho, mas sim do Espírito Santo, cantando hinos, cânticos e louvores espirituais, dando louvor ao Deus da glória que os chamou para a obra eterna. Então eu e você precisamos nos comparar a essas vasilhas. E que vasilhas grandes eu e você nós somos, hein? Cabemos 75 litros de água. 75 litros do Espírito Santo para a glória de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que eu e você, nós precisamos entregar no Senhor Jesus tudo aquilo que nós temos. E a Bíblia diz que os serviçais levaram a sério o que Maria tinha dito. Eles encheram, versículo 7, até a borda. Agora eu fico pensando pensa comigo. Esses homens nunca tinham visto Jesus na vida. Esses homens nunca tinham visto um profeta na vida, porque o último profeta que apareceu tinha 400 anos. Aí veio João Batista, que não fez nenhum milagre. E aí vem um homem mandando eles encher as talhas de pedra. E eles vão lá e enchem. Porque, afinal de contas, eles respeitam Maria. Eles sabem quem ela é. E aí Jesus dá uma ordem. Pode levar. Pode levar. E enquanto aqueles homens carregavam, aquela água se tornou vinho. Você já viu a infusão do material? Quando você joga um óleo na água, ele não mistura. Quando você joga um material, tipo o álcool dentro da gasolina, ele mistura, mas você consegue ver ainda as partículas ali dentro. Já pensou no poder de Jesus Cristo para fazer isso? É o mesmo poder que está disponível sobre a minha e a sua vida, na nova aliança. Ele conseguiu transformar 450 litros de água em vinho do melhor tipo, com apenas uma ordem. E aqui tem incentivo para o cristão fazer como Maria. Faça tudo o que Jesus mandar. Olha, acabou o vinho. Olha, eu preciso de tal coisa. Olha, eu preciso de perdão. Eu preciso de restituição. Eu preciso de me reconciliar contigo. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de você se reconciliar com Deus. De você confessar os seus erros, as suas falhas a Deus. Não é para mim. Não é para o irmão do lado. É para Jesus. É para Deus, é por meio do Espírito Santo que você confessa, é por meio do Espírito Santo que você chega a Deus. Vai ao Senhor, com choro e com rogo, mas vai. A Bíblia diz que eu e você não podemos nos apresentar de mãos vazias ao Senhor. Mas se você chegar com as suas mãos vazias, Ele não te despede da mesma maneira. Ele sempre tem algo para nos dar. Ele diz, assim o fizeram. Então, faça. Agora você vai ver um milagre mais poderoso do que as bombas atômicas. Porque para você separar um átomo do outro, quem estuda matemática e física vai saber, você tem que usar o poder de uma bomba atômica para você poder separar um átomo do outro. Ali dentro tinha milhões de átomos. E o Senhor, Ele faz com que seja por um estalar de dedo na minha e na sua vida. E isso é o poder da fé. Isso é o poder de clamar ao sangue de Jesus. Isso é o poder de clamar a Cristo. É você não ter e Deus trazer a existência com a sua voz. É você não possuir e Deus trazer a existência, o seu perdão, a sua salvação. Diz mais para mim e para você. Quando o mestre Sala provou, agora eu quero que você preste atenção. Eu disse que o trabalho do marido era dar a provisão. E o trabalho de Deus é dar além da sua provisão. Versículo 9. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, ele chamou o noivo. Ele tomou um susto. 450 litros. Onde vocês arrumaram isso? Num sábado, essas horas da tarde. Ele pegou, pôs a mão, provou. Esse vinho é muito bom. Esse vinho é o melhor que eu já provei. Jesus não só fez 450 litros de vinho, mas do melhor vinho. Porque Deus tem o melhor para mim e para você, meu irmão. Mas eu e você temos que nos colocar diante dele para receber o que ele tem. Não tem como.
esse Deus agir na minha e na sua vida, se eu e você não diminuir. João capítulo 3, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A palavra diminuir é eu tenho que sumir, eu tenho que desaparecer para Deus agir. Eu tenho que sumir de cena para Deus entrar na minha vida. E a Bíblia diz, e lhe disse o mestre Sala, todo homem serve primeiro o bom vinho e depois que os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido. Olha o que ele está dizendo. Nós aqui em Israel, nós temos uma cultura. Primeiro nós serve o bom, depois nós serve o ruim. Depois que o povo já bebeu, nós pega aquilo que é ruim e nós serve. Aí você é diferente. Você deixou o melhor para o final. Você deixou o melhor para agora, quando a festa está acabando. O mestre Sala tomou um choque. E a Bíblia vai dizer, tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Jesus tem o melhor vinho para mim e para você. Jesus tem a melhor salvação para mim e para você. Tem a melhor interferência na minha e na sua vida. Tem o melhor poder para mim e para você. A terceira pessoa da Trindade é que mora no seu coração, meu irmão. Não é qualquer um. É Deus que está no céu e na terra. O melhor vinho até agora. E eu acho bom que João, ele é humilde, né? Ele fala assim, com esse sinal em Caná da Galileia, Jesus manifestou a sua glória e começou o seu ministério. Veja, ele tinha acabado de ser batizado, recebido o Espírito, convertido uma meia dúzia de homens. João Batista estava para ser preso. Não era o dia de começar o milagre, mas a mãe empurra ele e ele faz o milagre. E a Bíblia vai dizer que esse é o primeiro dos 7 milagres registrados no Evangelho de João. E todos eles, ele mostra que ele é Deus para mim e para você. E que eu e você, nós precisamos nos agarrar a ele. E os seus discípulos creram nele. Eu creio em Jesus. Eu creio que hoje ele pode mudar a minha e a sua vida, perdoar os meus e os seus pecados, fazer eu e você pessoas novas, todos os dias, em todo momento. E se ainda que você necessite de alguma coisa, o Senhor pode estender as mãos sobre a sua vida. Eu gostaria de fazer uma última reflexão. Quando Jesus ele começa o seu ministério, eu e você, nós vivíamos sobre a tutela da lei. A lei disse que se você não agisse pelas obras da lei, pelos mandamentos que nós conhecemos como decálogo, os 10 mandamentos, você era passível de morrer. Lembra de muitos homens que cometiam pecado na palavra de Deus? Alguns ficavam leprosos, como Miriam ficou leprosa, o rei Uzias ficou leproso, outros já morriam de uma vez, como Corá, que Deus abriu a terra e mandou ele direto para o inferno. Outros o Senhor esperava, como Arão, para poder levar ele para o monte e ali colher ele para a glória. E outros homens, como Elias, nunca viram a morte na lei do Senhor. Mas, com esse milagre, transformando a água em vinho, Jesus ele inicia uma nova aliança, que não depende mais das obras da lei para ser salvo. Depende somente e unicamente da sua fé em Jesus. Quando ele transforma a água em vinho, tem um sinal maior do que tudo isso que eu falei para os irmãos. Uma nova aliança, um novo momento é começado. Hoje é dia de Santa Ceia, da ceia do Senhor Jesus. A ceia é um memorial da morte de Cristo. Fazer isso em memória de mim até que eu venha, até que eu retorne, porque eu não estarei mais convosco. Acho interessante que depois dele morrer e ressuscitar, Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A nova aliança permite que o Senhor dos Exércitos envie para mim e para você o Espírito Santo de Deus para nos acompanhar. A terceira pessoa da Trindade. Não só isso, nele nós temos o perdão dos pecados do passado, do presente e do futuro. Só basta eu e você crermos na palavra dele, crer nele, clamar a ele. Se com tua boca confessares, se com teu coração creres para a justiça de que Jesus é o Filho de Deus, então tu és remido dos seus pecados. Tu és transformado, trazido de volta à vida. Aquele que estava morto se levanta da tumba. Aquele que estava enterrado como Lázaro se levanta. Porque Jesus injeta vida nele. Porque Jesus injeta o Espírito nele. Mas não só isso. A palavra do Senhor diz que ele, depois de 40 dias, ele ascende aos céus. E lá, junto de Deus, a Escritura diz em Hebreus que ele roga ainda pela minha e pela sua vida, como sumo sacerdote da ordem altíssima de Melquisedeque.
Jesus, nesse exato momento, zela pela minha e pela sua vida, mesmo ele sendo Deus. Mesmo ele sendo Senhor, a sua vida e a minha vida ainda são apresentadas todos os dias por ele, diante de Deus o Pai. A Bíblia está garantindo que hoje ainda o seu nome foi citado nos céus para uma intervenção do Senhor. Então eu não posso deixar com que essa graça escape. Eu preciso me abraçar a esta graça. Eu preciso confessar os meus pecados a esse que morreu no Calvário. Eu preciso me voltar a ele, meus irmãos. Porque se ainda depois de morto e ressuscitado, ele continua intercedendo pela minha vida, é porque no fundo, mesmo eu sendo um pecador, mesmo eu sendo um homem falho, cheio de defeitos, o Senhor, ele zela e ama a minha e a sua vida. A Bíblia diz, eu citava hoje cedo na escola dominical, que eu e você somos como um trapo de imundícia. A expressão no hebraico é como um pano sujo de sangue, que não serve para nada. Mas a Bíblia diz que a minha e a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Afinal de contas, você vale mais do que o mundo inteiro ou não vale nada? Porque parece que está antitético a situação. A Bíblia vai dizer que por conta do nosso pecado, somos como trapo de imundícia, mas porque nós temos um Pai no céu, eu e você temos um valor maior do que toda a criação. Então creia nesse Deus, busque a esse Deus, agarre a esse Deus, para que Ele faça algo na sua vida, para que Ele venha com a nova aliança e perdoe os nossos pecados. Hoje, para aqueles que ceiam, confesse suas falhas, peça uma nova vida no Senhor, peça um novo momento para a sua vida. Fala, Senhor, eu quero viver um novo momento, uma nova hora na sua presença. Para aqueles que estão, talvez, de uma maneira até, como que eu poderia dizer, o fogo esfriando, a presença de Deus esfriando no coração. Fale, Senhor, eu preciso retornar. Senhor, eu preciso ser cheio da sua presença de novo, como eu fui um dia. Receber a tua graça, como eu recebi um dia. E viver na tua presença de novo. E para aqueles que nunca cearam, ou que já batizaram e vão estar ceando, ou que têm a vontade, não perca a oportunidade hoje. Confesse seus pecados, creia em Jesus, creia no sacrifício. Você não se arrepende de botar a sua fé na cruz, em nenhum momento. Busque ao Senhor, agarre-se ao Senhor, e Ele fará de ti um filho do Senhor, um filho de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que receberam a lei, foi dado por Moisés, receberam o juízo. Mas eu e você fomos salvos pela graça que está em Jesus Cristo, e por conta disso somos feitos filhos de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos tirar um momento para nós orarmos. Vou estar passando para o pastor. Ele vai estar dando a ceia do Senhor. E aqueles que vão cear, mantenham o pensamento no Senhor. E aqueles que não vão cear, coloque-se diante de Deus, peça a intervenção de Deus na sua vida.